Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio da live especial da SIC e hoje o nosso convidado é o economista Rafael Chimansky Quadera. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo ótimo. Joia. Essa live é um projeto do Núcleo de Consultoria e Treinamento da SIC em parceria com o Ponto de Atendimento e o projeto Consulte Mais. O Rafael está aqui com a gente, vai falar sobre a prestação de serviços, que é um fenômeno que cresce na economia brasileira há muito tempo. E a gente quer saber se hoje, diante desse contexto da pandemia, Rafael, é vantajoso ser um prestador de serviços? Olha, com certeza. Trabalhar na prestação de serviço é uma coisa que não é como vender um produto, em que você tem que comprar o produto, tem esse custo, né? E depois você tem que tentar vendê-lo. Então, você tem uma margem menor. Agora, quando você presta um serviço, você consegue ter uma margem maior. Claro, você vai ter que fazer um investimento dependendo do serviço que você vai prestar, né? Por exemplo, eu como economista, eu precisei fazer uma faculdade. Então, essa faculdade são 5 anos, 5 anos de investimento. Como marido de aluguel, que é o outro serviço que eu faço, eu preciso investir em ferramentas. O mecânico precisa ter um espaço, precisa ter ferramentas. Existe um investimento, mas ele não se adequa ao custo variável, né? Ele é um custo total, assim, é um investimento total. Muito Nesse bem. sentido. Mas é muito vantajoso, é muito vantajoso. E é uma coisa que vem crescendo a cada pouco no mercado, e a tendência é justamente essa. O contratante de mão de obra talvez não encontrar o profissional, né, para trabalhar para ele, assalariado. E talvez ele encontre esse profissional para prestar serviços, né? E até o profissional, ele acaba optando por prestar serviços. Até porque ele tem o conhecimento, ele se valoriza. Assim ele consegue controlar o próprio tempo, controlar a própria agenda, controlar o quanto que ele vai cobrar, né, de acordo com o mercado. Então é um ramo que vem crescendo cada vez mais. O tema da nossa live de hoje é a prestação de serviços e a eterna busca pela excelência, um tópico que o Rafael vai tratar um pouquinho mais para frente. Rafael, diante desse cenário de muitos segmentos ligados à prestação de serviço estarem saturados, né? Como é possível para esse profissional que busca, né, uma questão de empregabilidade na questão da prestação de serviços se diferenciar do mercado? Olha, a base disso é a gente pensar na prospecção de clientes. Quando a gente pensa na prospecção de clientes, a gente está observando a forma de atendimento do cliente. O serviço tem que ser de qualidade, com certeza, mas você precisa atender muito bem o cliente. Você precisa ofertar ao cliente aquilo que você queria para você, né? Se você pensa no lado do cliente, você tem empatia com o serviço que você está prestando. Então, você está oferecendo algo que você queria para você. E pensar em se manter no mercado, claro, você precisa primeiro construir uma carteira de clientes, mas a partir do momento que você consegue construir uma carteira de clientes, você precisa manter esses clientes contigo. Para você ter essa carteira e manter os clientes contigo, você precisa prestar um bom atendimento. O cliente ele tem que se sentir confortável e confiante te contratar. Ele tem que saber que você faz aquilo que você, né, sabe fazer da melhor forma possível. Então, é o cliente que sempre é o foco de pensamento. Sempre o prestador de serviço precisa pensar no lado do cliente. O Rafael é um economista que se formou recentemente e ele está começando a se consolidar no mercado como consultor empresarial, mas ele tem outras habilidades, né, que ele vai contar aqui para a gente agora, que como prestador de serviços, ele entendeu uma necessidade e encontrou um nicho de mercado extremamente interessante e que está dando resultado. E eu gostaria que você conversasse, explicasse, falasse aqui para a gente, Rafael, dessa experiência, como é que é isso. Olha, na verdade, são serviços residenciais, né? E aqui no Brasil, o nome popular se chama marido de aluguel. É quando o marido não faz o serviço, a mulher chama outro para fazer o serviço. E é um serviço muito interessante, porque todo mundo precisa. Na pandemia, as pessoas resolveram gastar dinheiro com aquilo que é realmente necessário. Muitas vezes, consertar um vazamento, trocar uma lâmpada, coisas simples, são coisas que talvez não saibam fazer, não têm ferramentas para fazer, não tem tempo para fazer, e acabam contratando um profissional. Porém, existem muitos profissionais desses no mercado, então, para a gente agregar valor, fazer uma coisa diferente para o mercado, para a gente conseguir uma boa carteira de clientes,
a gente colocou a esposa vai junto, que é aquilo que nos deu garantia de conseguir muitas clientes. É aquilo que valorizou a gente. Então, as mulheres viam um anúncio, até hoje vem, né? Porém, minha esposa não está indo junto porque minha filha nasceu, então ela está na licença maternidade até desse trabalho. E as mulheres viam isso e optavam por nós, simplesmente porque minha esposa ia junto. Com crianças, minha esposa se dava muito bem com crianças, então ficava tudo mais tranquilo. E nisso, o serviço, eu executava o serviço tranquilamente, enquanto a minha esposa fazia o atendimento, tudo da melhor forma possível, da forma que deixasse o cliente mais confortável possível. É um nicho de mercado que, olha, tem demanda pra caramba, tem muito trabalho mesmo, e é até um pouco difícil adequar a agenda agora com esse novo ramo de mercado da consultoria, mas é um trabalho muito bom, é uma coisa que eu considero como relaxante, que eu faço com calma, que eu penso e daí faço com calma, tranquilidade, é uma coisa que me alivia o corpo, alivia a alma e eu faço como um hobby. Então é algo que traz dinheiro, que me faz bem e que eu tenho tempo também para estar com a minha família, né? Afinal, o setor de serviços tem essa grande vantagem porque eu consigo controlar meus horários da forma que eu bem entender, né? Se você vai entrar para trabalhar em algum local, você tem que seguir um determinado horário de acordo com o que a empresa determinar. Muito bem. E nessa experiência toda, a gente estava conversando antes nos bastidores aqui, né, Rafael? Uhum. Você disse que uma das principais características é que o contratante, que geralmente é a esposa de alguém, ela se sente mais segura quando o marido de aluguel aparece acompanhado da esposa. Ela se sente mais à vontade, ela acaba se relacionando melhor com o casal, com mais segurança e com mais produtividade em relação ao que se busca efetivamente no trabalho dela, né? Uhum. E nessa experiência, ainda aproveitando, né, esse conhecimento que você adquiriu, como é possível, além disso tudo, né, desse nicho que você encontrou, fidelizar o cliente para que você não tenha apenas aquele serviço, mas para que você, ao longo do tempo, né, siga prestando serviços para essa família? Olha, uma coisa que a gente sempre faz é ser atencioso, é atender o cliente. Então, de forma geral, eu considero que o fator importante para a gente se manter no mercado e ter um cliente fiel é o atendimento. O serviço ele tem que ser feito, ele tem que ser bem feito, da melhor forma possível, mas o atendimento ele tem que ser adequado ao gosto do cliente. E se o cliente recebe mais do que ele espera, ele vai ficar feliz, ele vai ficar contente e ele vai contratar o serviço novamente. Então, tem clientes hoje que simplesmente, precisa fazer uma coisa, Rafael, vem aqui. Precisa fazer outra coisa, Rafael, vem aqui. Isso, clientes, desde quando a gente começou a trabalhar em junho do ano passado, né? Que foi quando a gente decidiu começar esse trabalho. E é bem gratificante saber que o cliente fidelizou nós como prestador de serviço e a gente tem ele como cliente. Essa é a live especial da SIC, um projeto do Núcleo de Consultoria e Treinamento em parceria com o Ponto de Atendimento e com o projeto Consulte Mais. O nosso convidado de hoje é o Rafael Szymanski Guadera, que é economista e que fala dessa experiência da prestação de serviços e da busca da excelência. Aproveitando ainda essa experiência profissional que você está tendo há praticamente um ano, né, Rafael? Uhum. O que você percebe também e que pode repassar aqui como dicas para outros prestadores de serviço e que de jeito nenhum ele deve fazer para não perder esse cliente? Olha, primeira coisa, não se deve esquecer do cliente. É uma coisa que às vezes acontece porque a gente é humano, né? Mas é uma coisa que não se deve fazer de maneira nenhuma, esquecer do cliente, esquecer do lado do cliente, esquecer que o cliente também é uma pessoa que gosta de ter respeito, que gosta de ter atenção, que gosta de ter informação, gosta de ter um bom atendimento, como eu já disse antes. O cliente, ele sempre, sempre, sempre vai preferir aquele que lhe der mais informações possíveis. Então, a conversa, o diálogo tem que ser muito bom. O prestador de serviço ele precisa ser transparente com aquilo que ele faz. Ele precisa mostrar, ele precisa se abrir para o cliente. E se ele fizer isso de uma forma onde que o cliente fala, opa, mas está faltando alguma coisa, já é uma coisa que não vai proporcionar a prospecção de clientes, né? Esse cliente talvez não vai indicar esse profissional para outra pessoa. Se o serviço for mal feito, tudo bem, a gente está falando de serviço, o serviço não agradou. Mas agora, quando a gente fala em atendimento e o serviço foi bem feito, o atendimento, se ele for de qualidade,
se ele for atencioso, se ele tiver informações, isso o cliente ele vai, opa, estou recebendo mais do que eu esperava, isso está me contentando, e isso é importante. E outra coisa interessante é que o prestador de serviço, como todos os outros profissionais, precisa continuamente se reinventar, né? Sim. E uma situação que eu entendo como interessante é de como a tecnologia pode ser uma aliada desse profissional. Você tem usado a tecnologia como uma ferramenta para se diferenciar, Rafael? Sim, com certeza. O atendimento ele é apenas por WhatsApp, por exemplo, nosso atendimento para o serviço de manejo de aluguel. Claro que eu também na consultoria estou adequando dessa maneira, mas a consultoria é uma coisa mais próxima, a gente tem que estar mais presente na vida do empresário que tem interesse ou da pessoa física. Mas no marido de aluguel, o que foi feito, a forma que foi trabalhada foi desde o início, assim, vamos focar em WhatsApp, isso aqui é um documento, é uma conversa. Aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente dá ao cliente e também ganha de volta é o nosso relacionamento. Então, assim, desde pedir uma foto do que é para ser feito. Uma foto é tão prática de fazer, isso é tecnologia, isso é uma coisa que a gente tem no nosso bolso hoje. Então o cliente manda uma foto, estou com dúvida, manda uma foto, opa, dá para fazer isso, sabe? Ah, mas estou saindo de casa e indo para aí. Eu como cliente gostaria de saber como a gente contratar um Uber, que o Uber está vindo. Então eu gosto de informar, eu estou a caminho. Por quê? Porque o cliente sabe, 10, 15 minutos, daqui no trânsito de Cascavel, a gente sabe mais ou menos que dá no máximo meia hora aí de trajeto. Então, estou a caminho, significa que já vai chegar aqui em torno de meia hora, né? E passar também, se pedir nota fiscal, a gente encaminha tudo por WhatsApp, eu acredito que seja uma forma mais tranquila de se relacionar com o cliente. Às vezes ligam para mim e falam, preciso de tal coisa. Eu falo, você pode mandar um WhatsApp? Se a pessoa não manda, eu até mando de volta, dizendo, oi, sou Rafa e tal. E além disso tudo, também tem a parte da tecnologia das ferramentas que a gente usa, né? Porque eu preciso me adequar em fazer o serviço que o cliente precisa. E, claro, eu sou limitado de acordo com as minhas ferramentas. E tem muitas ferramentas que envolvem um conhecimento tecnológico importante. Como aqui hoje a gente está dentro de um estúdio que tem, né, todo esse conteúdo aqui, houveram pesquisas, houveram estudos. Até houve um cara igual o marido de aluguel que montou tudo isso aqui, né, que instalou tudo isso aqui. Então, tem que ter todo um conhecimento envolvido. E a tecnologia, ela é isso, ela vem aplicando conhecimento a cada dia. Ela é muito importante, não só no ramo de prestação de serviço, mas em todos os ramos. Né? Eu contratei recentemente um serviço parecido com esse que você oferece, Rafael, e eu fiquei realmente muito surpreso e feliz da forma como a pessoa se relacionou comigo. Sim. Dizendo que estava saindo em direção à minha casa para prestar o serviço e passou um outro recado na hora que estava começando o serviço, fotografias, né, de etapas específicas de como o serviço foi se desdobrando e, quando finalizou, informou, inclusive, a quantidade de horas que foram utilizadas para desempenhar aquela tarefa que foi contratada. Eu entendo que essa é uma evolução interessante, que esse profissional está buscando realmente, né, ser diferenciado no mercado e empregando os recursos mais modernos e eficientes que nós temos hoje de comunicação para mostrar o que está acontecendo. Porque muitas vezes a esposa está em casa, mas o marido está trabalhando e não consegue acompanhar, e gostaria de acompanhar, né, o desenrolar das atividades, até para poder ajudar, às vezes, em alguma tarefa ou para aprender algumas coisas. Né? Uhum. Mas entrando agora, Rafael, na essência do tema desse nosso encontro de hoje, né, dessa nossa live especial do Núcleo de Consultoria e Treinamento aqui da SIC. Como que a excelência faz parte desse processo de trabalho do prestação de serviços, né? Por que ela é tão importante nesse contexto todo? Olha, eu entendo a excelência como você pensar no custo-benefício para o cliente. O cliente está pagando pelo serviço ou está pagando pelo produto. Né? De modo geral, se a gente olhar pelo lado do comércio também. Então, o cliente ele tem um custo-benefício. O custo é quanto ele vai pagar, o benefício é o que vai proporcionar aquilo para ele. Se a gente pensa que, vamos supor, vai pagar R$100 para fazer um determinado serviço, o que aquilo vai proporcionar para ele? Eu, como prestador de serviço, tenho que pensar isso.
Se eu penso isso e tento entender o lado do cliente como se eu fosse o cliente, eu consigo aproximar ao máximo a excelência. Por isso que o título é a eterna busca pela excelência. Porque não tem como a gente ter excelência e ponto final. Não, ela sempre vai ser buscada, porque sempre aparecem coisas novas no mercado. O WhatsApp é uma coisa extremamente importante, porque pensa, e quando não existia o WhatsApp, tinha que fazer tudo isso por telefone, como contratar um serviço? Era no boca a boca. Então, essas coisas acabam se tornando uma revolução em todo o mercado, de modo geral. Você percebe, Rafael, que o prestador de serviços está usando essas tecnologias ao seu favor? Eu percebo que talvez usam de mau jeito, mas usam. Então, às vezes é só se adequar. Pensar, o cliente ele não gosta de áudio, vamos supor. O cliente ele trabalha num estúdio assim e não pode ouvir áudio, vamos supor. Então, né, trabalhar com mensagens. Mensagens é um documento, né? Trocar ideia com o cliente. Opa, mas o que você acha de fazer isso? Fazer aquilo? Às vezes você não precisa estar na presença do cliente. Você pode discutir com ele por via remota. Todo atendimento é remoto, porém, para executar o serviço, claro, tem que estar na presença, né? Tem que estar presente para executar o serviço. Eu acredito que tenha muito a melhorar ainda, né? O profissional que hoje está trabalhando no ramo de serviços ou no ramo comercial, ele está se adequando. E a pandemia trouxe muito isso, trouxe muito essa inovação, né? Hoje, se a gente pensar na compra de um lanche aqui em Cascavel, que é a cidade do lanche, se a gente for comprar um lanche, existe, né, um atendimento mais adequado para você conseguir comprar um lanche. Então, a entrega, tudo isso são coisas que foram valorizadas na pandemia. A pandemia trouxe isso, mas claro, o prestador de serviço ele precisa sempre pensar que o conhecimento ele é infinito. Então, se está vindo uma coisa nova, tem que aproveitar aquilo. É benefício para ele, que vai ganhar dinheiro, né? E é benefício para o cliente, que vai ter informação e vai estar contratando uma pessoa de confiança. Muito bem. O assunto central desse projeto do Núcleo de Consultoria e Treinamento é gestão e sucessão familiar. Então, esses episódios todos, eles são subdivididos, né, em vários temas, em vários aspectos ligados, né, a esse tema central. E hoje nós estamos falando aqui com o Rafael sobre prestação de serviços e a eterna busca da excelência. Então, para encaixar agora, para relacionar de uma forma efetiva essa questão da prestação de serviços com o universo, né, na empresa familiar, seria importante colocar aqui, Rafael, que cuidados fundamentais, tanto a empresa quanto o profissional precisam ter, né, nessa discussão em torno da prestação de serviços. Quando a gente entra no assunto família, hoje, a grande maioria das empresas são familiares. Então, quando a gente entra no assunto família, isso é uma coisa muito importante. Tanto do lado positivo, ela pode proporcionar muitas coisas positivas, mas também pode proporcionar muitas coisas negativas. Quando você consegue separar isso, o cliente é quem ganha e, claro, você também ganha, né? Mas agora, se existe alguma faísca ali de relação em que as coisas que estão acontecendo na vida profissional têm ligação com a vida familiar, aí o cliente vê isso. E isso atrapalha o teu relacionamento com o cliente, atrapalha o teu atendimento com o cliente. Então, profissão é profissão, família é família. E ponto final, não tem muito o que discutir. Quando as funções de cada um têm que ser muito bem definida. Assim, cada um faz aquilo que né, de sua função. E a sair da frente de um terceiro, pronto, família. Né? Resolvam as coisas profissionais, aquilo que provém a renda, e depois resolvam as coisas familiares. Cada um no seu quadrado, né? Sim. E a prestação de serviços, como a gente colocou lá no começo, é um dos segmentos que mais cresce no Brasil nos últimos anos, com índices assim interessantes e acima da média. No entanto, com a pandemia, alguns dos setores que compõem, né, essa grande cadeia de negócios e de relações de mercado acabou sofrendo bastante, né, Rafael? Uhum. Mas o que você entende quanto tendência para a prestação de serviços? Você considera que esse é um setor que vai seguir crescendo nos próximos anos? Olha, eu acredito que a tendência mesmo é que um funcionário deixe de ser funcionário e comece a prestar um serviço para o seu ex-patrão, no caso. Por exemplo, na mecânica, tem os mecânicos funcionários. Só que
talvez, vamos supor, que esse mecânico ele evolua de um nível, ele busque conhecimento, ele estude, ele evolui de um nível que ele deixe de ser um funcionário e torne-se um prestador de serviço para aquele empresário. Abre uma empresa e preste serviço, cria um contrato de parceria entre um e outro. O empresário precisa da mão de obra e a mão de obra está oferecendo de uma forma diferente, não da forma como via contrato CLT. Né? Então, isso é uma tendência no mercado. As pessoas estão começando a sair do seu antigo emprego e virando um prestador de serviço, de acordo com a sua especialização, com o seu conhecimento, né, com as suas experiências. E é uma coisa que cada dia vem crescendo mais e que é a tendência. Eu acredito que é a tendência, que é o futuro. Muito bem. A prestação de serviços e a eterna busca da excelência foi o tema central da nossa live especial da SIC de hoje, com o Rafael Chimansi Bader, que é economista e delegado do núcleo, né, do Conselho de Economia de Cascavel, a quem novamente agradeço. E lembrando também que você é membro do Núcleo de Consultoria e Treinamento aqui da SIC, né, Rafael? Isso. No Núcleo de Consultoria, vale frisar que a gente tem que entrar no mérito de que no núcleo, como eu mesmo, né, acabei de participar eu fui consultado, né, então eu acabei de participar, né, fui lá, entrei em contato com um profissional, porque eu acredito que eu preciso melhorar, e eu acho que a gente pensar, sou especialista, sou bom nisso, não, acho que sempre tem que buscar melhorar. Então, eu peguei um dos consultores e falei, vamos conversar. E ele, vamos conversar. Então, lá você vai encontrar psicólogo, vai encontrar profissional economista, administrador, contador, advogado. Hoje eu descobri que tem um advogado, que tem as reuniões do núcleo, né? Então, são vários especialistas que podem proporcionar conhecimento. E pela SIC, se for filiado à SIC, paga uns R$120 a hora, mas antes disso tudo tem 3 horas gratuitas. Isso é muito vantajoso para o empresário. Então, às vezes, o que é o custo? É o tempo, né? Tem que se deslocar da empresa, abrir mão de um tempo de trabalho para vir conversar com um profissional para tentar resolver alguma coisa que pode ser um problema, que é o certo a gente fazer, né? Tentar resolver antes do problema acontecer, ou já pode ser o problema, que já aconteceu, já está incomodando e daí busca o profissional. Essas 3 horas de consultoria aqui estão ligadas ao projeto Consulte Mais, que é uma parceria, né, da SIC com o Núcleo de Consultores, que o Rafael acabou de falar. E ele acabou de dar um exemplo aqui dessa busca da excelência, né? Quer dizer que o consultor não só presta consultoria, ele também busca novos conhecimentos e novas informações para manter, né, o seu cabedal de conhecimento sempre atualizado, para que ele possa levar a melhor informação possível para o seu consultado. Mais uma vez eu quero agradecer o Rafael. Antes que eu esqueça, eu quero agradecer o João Almeida, do setor de marketing da SIC, que está aqui na técnica. Obrigado, João. E convidar todos vocês para que acompanhem as nossas lives nos canais A SIC Cascavel, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, João. E eu quero agradecer a SIC por essa entrevista, por estar aqui proporcionando mais conhecimento para as pessoas da forma possível. Obrigado. Obrigado, Rafael.